Boa tarde, gente. Na aula de hoje, vamos para a aula de cidadania, tá? Vamos falar sobre o meio urbano. O que é o meio urbano, gente? É o meio em que a gente vive, tá? Na maioria das pessoas aqui da nossa escola, vive no meio urbano, porque nossa casa é urbanizada, tem rua calçada ou não, tem as pistas, tem as avenidas, e isso tudo faz parte do meio urbano, como também lojas, estabelecimento, mercadinhos, farmácia, isso tudo faz parte do meio urbano. Mas vamos lá, peguem seus livros e vamos ler na página 28 da meio urbano. O meio urbano é exatamente o ambiente das cidades em geral, cheios de automóveis, metrôs, prédios, avenidas e pessoas. Um grande problema que o ambiente da cidade normalmente enfrenta é a poluição. Os automóveis liberam material que não faz bem ao ser humano. A quantidade de carros aumenta o perigo nas ruas por causa dos acidentes. Já imaginou como deve ser cuidar de todos os semáforos de uma grande cidade? Já viram quando falta energia? Certa vez faltou energia, gente, no centro do Recife, tá? Aí eu teve problema nos postos na rede elétrica e aí ficou sem semáforo. Foi uma loucura nesse dia. Mas aí consertaram e depois de muitas horas e muito sofrimento, engarrafamento e tudo mais, aí resolveram, tá? Existem bairros muito bonitos, com casas grandes, ruas, calçadas, lixeiras em todas as ruas, telefones públicos, hospitais. Mas existem também bairros mais carentes, aqueles bairros pobres, tá? Onde não há nada disso. Para que o ambiente da cidade grande seja, de certa forma, tranquilo, é necessário haver educação. Tem que ter educação em tudo, tá? As pessoas devem zelar. As pessoas devem zelar pelo seu espaço, tá? Pelos bens públicos, como ônibus, praças, telefones, as paradas de ônibus, os pontos de ônibus, as ruas também. Por outro lado, as pessoas precisam de emprego, moradia, etc. Se tem uma vida organizada, as pessoas se sentem responsáveis pelo bem-estar da cidade, preservando todos os espaços públicos. Olha só, aqui tem uma foto da cidade, tá tudo cinza. Aqui, tá? Isso deve ser de poluição. Vamos lá. Apesar de muitas complicações, podemos dizer que a cidade grande geralmente tem os melhores hospitais, universidades, cidades, shoppings, etc. Ou seja, o centro comercial é muito variado e há muito o que estudar e pesquisar. Para quem viveu na cidade grande, nada é estranho. Para quem vem de uma cidade do campo como da zona rural, tá? A falta da natureza, o barulho dos automóveis, a poluição, etc., dificultam a adaptação. Podemos ver claramente o quanto são importantes os serviços de saneamento básico em uma cidade. Esses serviços ajudam na higiene do lugar e protegem a saúde das pessoas. O calçamento nas ruas e as calçadas bem feitas são características que mostram como a cidade está sendo cuidada pelo governo. Observe as cenas. Vocês já viram isso, gente, por aí pelas ruas? É o que a gente mais vê, né? Rua com buraco, porque não é cuidado pelo nosso governo, tá? O departamento que conserta as ruas não cuida. E às vezes, quando fazem um buraco na estrada, que a Compesa vai consertar um cano, fica lá vários dias sem poder consertar. Cidades têm a lei municipal, como de Recife, que obriga a Compesa a tampar os buracos, tá? E dá mais rápido. Mas em outras cidades não é assim, não. Tá? Eles sofrem com isso. Tá? Aqui tá bem cuidadinho, né? Como tem algumas vias cuidadas pelo exército, aí elas são todas bonitinhas assim. Mas aqui, ó, tá? Isso aqui é a nossa realidade, né? Essa daqui. Na página 29, gente, aqui, ó, começa sobre o esgoto. O que é o esgoto, gente? É todo o canal por onde passam as águas das casas e das chuvas. Pela falta de bons canos e de limpeza nas ruas, às vezes a água fica parada e poluída. O saneamento é a construção de canais, encanamentos apropriados e o tratamento de despoluição
da água usada das casas, das empresas e da chuva. Vocês sabiam, gente, que a gente paga por isso, pelo saneamento básico? Tá? A gente paga pela água. Na conta de água vem lá uma taxa de esgoto. Não é todos os lugares, tá? Que tem. Aqui onde eu moro, no bairro aqui da R7, não tem a taxa na conta explícita, porque a gente não tem o esgoto aqui feito pela prefeitura, tá? Nem a Compesa, não tem não. A água do chuveiro, a água da torneira, da pia, que lavou a mão, lavou os pratos, vai direto pra rua, porque não tem, gente, não tem valeta mesmo aqui. Tá? Alguns lugares tem aí, em outras partes do Recife, mas aqui mesmo não tem não. Na maioria das vezes, os locais mais pobres não têm saneamento. As pessoas que vivem nesses locais não têm boas condições de vida. Já as pessoas com melhores condições financeiras normalmente moram em locais saneados e têm melhor qualidade de vida. Tá? Então, um passeio de ônibus. Quando viajamos em um veículo sem dirigi-lo, transformamos-nos em passageiros. Tá? A gente anda de carona em passageiro. Tá? Até no ônibus, andou de ônibus, você é passageiro. Se você anda no carro e alguém está dirigindo para você, você também é passageiro. E isso não significa que não tenhamos de cumprir as normas de trânsito. Pelo contrário, a elas temos que acrescentar aquelas que têm a ver com respeito às pessoas que viajam conosco, tá? E esse é o assunto de hoje, tá? Quando a gente passeia de ônibus, a gente vê vários lugares. Vê como é o trânsito, vê como é a parte das ruas, o que tem na rua e tudo mais. Vamos lá. Bem, na atividade que a gente vai fazer, vamos organizar as palavras aqui, ó. Tem aqui, ó, automóveis, metrôs, avenidas e prédios. São os elementos que tem no meio urbano. Depois vamos marcar um X no que podemos ver no meio urbano. Terceiro, ler o texto e falar sobre isso aqui, ó. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe e o de baixo desce. O que quer dizer isso aqui? O autor, gente, ele quis dizer, tá, com essa frase, que a cidade não para, sempre está em movimento. Sempre tem uma coisa nova, que sempre há carros, que sempre há pessoas passando, certo? E que nunca para o movimento da cidade, tá? E esse de cima sobe e o de baixo desce, quer dizer que os ricos sempre melhoram e os pobres não têm melhorias, tá? E para finalizar, o quarto quesito, desculpem, vocês vão completar o quadrinho com a informação da sua cidade. O nome de uma rua, o nome de um supermercado, o nome de uma escola e o nome de um banco. Quem mora em Camaragibe e quem mora em Recife, certo? No quinto, vocês vão encontrar 4 nomes de lugares públicos que podemos encontrar nas cidades. E o sexto, vocês vão desenhar aquele que você costuma frequentar. Se é o parque, se é a praia, se é a rua ou se é a praça. Só um, tá? Só um. Pronto. Essa é a nossa aula de hoje, bem pequenininha. Espero que vocês estudem direitinho. Vejam o vídeo, não esqueçam. Tá? E quem não se inscreveu, se inscreva no canal. Dá o likezinho, dá um comentáriozinho, tá bom? E tchau pra vocês e até a próxima aula de amanhã. Tchau, tchau.